No livro de Atos, no capítulo número 15, nós iremos fazer uma viagem no tempo e vamos meditar nesse texto e vamos fazer uma aplicação às nossas vidas para o louvor e para a glória do Senhor. O livro de Atos é um livro que relata a história do início da igreja. E no início da igreja, nós sabemos que só existia judeus. Com o passar do tempo, foi que Deus usou Pedro de uma forma especial, quando ele teve uma visão, e nessa visão ele pregou para Cornélio, e Cornélio é conhecido como o primeiro gentil que se converteu. Mas depois de Cornélio, vieram outros que foram se convertendo. E aí, aconteceu que os judeus, eles já tinham sua base, já tinham seu conhecimento doutrinário, já conhecia o Velho Testamento, já tinha a lei de Moisés. Então, quando foram chegando os gentios, aí houve aquele grande debate entre eles, e a gente vai nessa noite meditar nesse assunto. Atos, capítulo número 15. Vocês vão observar aqui alguns detalhes, na proporção que a gente for lendo, você fica com a sua Bíblia aberta. Primeiro versículo diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha que coisa séria. Nós sabemos que para ser judeus, teria que ser circuncidado. Era um pacto, era uma aliança entre Deus e os judeus. Se algum homem de qualquer lugar do mundo quisesse ser judeu, ele teria que ser circuncidado. Era o primeiro passo. Daí a razão de alguns indivíduos que desceram da Judéia dizer para os irmãos que se eles, os gentios, não fossem circuncidados, não poderiam ser salvos. Veja bem, aqui a gente já encontra um assunto muito sério, que se trata da salvação. E o assunto da salvação é um assunto muito sério, porque ele é peculiar a cada um de nós. Eu sei, eu tenho convicção disso, que na mente de muitas pessoas existem muitas dúvidas. Porque um diz de um jeito, um diz de outro, outro fala de uma maneira, outro fala de outra. E a pessoa que não tem um certo conhecimento gera na sua mente algumas dúvidas. E é esta a tarefa do inimigo, é lançar dúvida na mente das pessoas, para que elas não tenham convicção, não tenham certeza, não tenham aquela firmeza. Nesse texto aqui, aconteceu justamente este fato. Alguns indivíduos, alguns judeus, desceram da Judéia e ensinavam aos irmãos: se vocês não circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Interessante é que no versículo 2 diz assim: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles. Olha, Paulo e Barnabé, que haviam sido usados por Deus para pregar para os gentios, que havia viajado por muitos lugares, abrindo igrejas. E aí o que acontece? Quando eles escutam isso, diz o texto, que houve um grande debate, uma grande contenda entre eles. E diz que não foi pequena. Observa bem. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Observa bem, Paulo, Barnabé e mais alguns foram aonde? As autoridades na época constituídas da igreja, os apóstolos e os presbíteros. Com isso a gente aprende que tem certas questões que quem tem que resolver, quem tem que decidir, são aqueles que estão imbuídos de autoridades. E desceram eles para Jerusalém. No versículo 3 diz: enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a convenção dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos.
Na proporção que Paulo ia passando, Paulo ia confessando, Paulo ia testemunhando, Paulo ia testificando do que Deus fizera através dele, através de Barnabé, a conversão dos gentios, a quantidade de gentios que haviam se convertido e tudo mais. E houve entre eles uma grande alegria. A gente sabe, é bíblico, que quando alguém se converte, até nos céus existem festas, né? Os anjos festejam no céu quando um pecador se arrepende. No versículo 4, eles chegam em Jerusalém. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, lógico, de Jerusalém, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Eles, ao chegar em Jerusalém, a igreja recebeu muito bem, foram diretamente aos apóstolos, aos presbíteros que estavam reunidos, e eles relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram, no versículo 5, insurgiram, entretanto, alguns das seitas dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Alguns fariseus se converteram, também aceitaram Jesus, mas eles também diziam que era necessário que quem cresce em Jesus, especialmente os gentios, fossem circuncidados e que observasse a lei de Moisés, porque caso contrário, como diz o versículo 1, não poderiam ser salvos. Ou seja, eles estavam dizendo, em outras palavras, que a obra de Cristo, realizada na cruz do Calvário, não era suficiente para salvar. Era isso que eles estavam dizendo. Daí a razão de haver um debate muito grande entre eles. Observem bem, no versículo 6, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. As autoridades, mais uma vez, estão reunidos para examinar a questão. E diz o texto que, havendo grande debate, você já parou para pensar nisso aí? Havendo grande debate entre eles, os apóstolos e os fariseus que haviam se convertido, alguns deles, dizendo que era necessário que observasse a lei de Moisés e que fossem circuncidados. E, inclusive, se você observar no texto e no contexto, dá a entender também que alguns dos apóstolos ficaram balançados, achando que também poderia ser de fato dessa maneira. Versículo 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que, por meu intermédio, ouvisse os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Olha o argumento de Pedro. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz esse argumento, faz essa defesa. Irmãos, vocês são cientes que nem nossos pais puderam carregar o jugo, e nem nós. Com isso, Pedro estava testificando que os judeus não tinham como observar, cumprir a lei de Deus, cumprir a lei de Moisés, cumprir as regras que havia no Velho Testamento, mostrando a impossibilidade deles. E aí Pedro conclui dizendo no versículo 11: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Amém? Olha, cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim também como aqueles o foram. Aqueles que ele está se referindo são os gentios. No caso, seríamos nós, os gentios.
quem não é judeu é considerado gentil. E a Bíblia diz que Deus pegou judeus e gentios e dos dois formou um povo que é a igreja. Amém? Então a salvação, ela é pela graça. E eu falo isso por quê? Porque existem às vezes alguns que vêm sorrateiramente querer fazer, querer dizer, querer implantar justamente as leis, as normas, as regras que não são possíveis ser guardadas, ser observadas. Por quê? Porque o Senhor nos revela o seguinte: se a gente observar toda a lei de Deus e tropeçar em um só ponto, somos culpados de todos. Certo pastor, ele estava ministrando e ele fez a seguinte ilustração. Ele disse: olha, é como se a gente pegasse 10 ovos para fazer uma gemada. E a gente colocasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10º ovo estava estragado. Quando ele colocou dentro dos 9, nada prestou mais. Então é mesmo assim. Nós não temos como observar, como fazer tudo, porque aí a justiça seria nossa.